Olá pessoal, tudo bem? Gravei esse vídeo para apresentar para vocês uma pequena revisão para as nossas avaliações que estão chegando. Lembrando que o conteúdo que é solicitado na avaliação é o conteúdo estudado entre os ciclos 1 a 4 do nosso material didático online. Portanto, prestem bastante atenção nos detalhes a seguir, que servirão de base para os estudos das nossas avaliações. Nós estudamos nesses quatro ciclos os conceitos relacionados ao marketing de busca. Nós estudamos um pouquinho sobre a pesquisa, o display e o vídeo. Então vai ser em cima desses três conteúdos que nossa prova será desenvolvida. Então vamos apresentar alguns exemplos, alguns conceitos que foram estudados no nosso ciclo 2 e 3 e 4, para que vocês não se percam ou que possam atrapalhar vocês no momento da avaliação. Então, começando lá na estrutura do Google Ads que nós aprendemos, a estrutura básica do Google Ads ela é composta por três camadas principais: a conta, a campanha e o grupo de anúncio. O que a gente coloca, o que a gente configura em cada dessas camadas? Isso é muito importante a gente ter em mente o que cada um faz em cada uma das camadas. Na conta, pessoal, é simplesmente os dados cadastrais e as informações de faturamento da sua conta, do seu cliente, né? Conta nada mais do que esse topo de pirâmide aí dessa estrutura. Descendo, na campanha é a camada que a gente mais configura as configurações da campanha. Então é no nível na camada da campanha que a gente configura qual é o tipo que a gente vai criar, se ela vai ser de pesquisa, se ela vai ser de display, se ela vai ser de vídeo. Então nessa camada que a gente vai colocar o quanto a gente vai querer gastar nessa campanha, o orçamento diário, o orçamento total, as segmentações que são muito importantes para as nossas campanhas, né? A segmentação geográfica, a segmentação de idiomas, qual a estratégia de lances que nossa campanha vai ter, se vai ser custo por clique, se vai ser custo por 1000 impressões, e as datas de início e fim da nossa campanha. Então, a maioria dessas configurações, elas são desenvolvidas no nível da campanha. E por fim, o grupo de anúncio, que é onde a gente, de fato, programa os anúncios da nossa campanha. Numa campanha de pesquisa, além dos anúncios, a gente coloca as palavras-chave. E numa campanha de display de vídeo, é onde a gente também cadastra os criativos que vão aparecer nos sites da rede de display e o vídeo do YouTube de uma campanha de vídeo. Então essa é a estrutura básica do Google Ads que a gente viu no nosso ciclo de aprendizagem. Então, falando um pouquinho da rede de pesquisa, esse é um anúncio, a estrutura de um anúncio padrão de rede de pesquisa. Então a estrutura ela é composta por um título, por uma URL de visualização e por uma descrição. Esses três elementos compõem a estrutura básica do anúncio. Tudo que vier depois da descrição nós chamamos de extensões. As extensões podem ser de site links, ou seja, nesse exemplo aqui na tela, são links para algumas seções do site. Então, apesar de ter uma URL de visualização aqui e o clique do anúncio me levar para alguma página, eu posso, através das extensões, colocar mais 4, 5 links para outras seções do site, né, para ser alguns atalhos. Além disso, eu tenho extensão de chamada, quando eu quero colocar um número de telefone aqui embaixo para o usuário clicar e já ligar na loja. Eu posso colocar uma mensagem e também posso colocar uma extensão de local quando eu quero que o usuário conheça ou se dirija para um endereço, caso tenha
uma rede de lojas ou algo que eu precise que o usuário vá no local físico visitar. Então, essa é a estrutura básica de um anúncio de pesquisa. Agora, vocês viram no nosso ciclo 2 que o que aciona um anúncio na pesquisa são as palavras-chave. E aqui foi até estudo do nosso ciclo 2 os tipos de correspondência de palavra-chave. Né? Nós temos alguns tipos de correspondência e aqui eu deixo uma observação, é muito importante vocês estudarem, estar na ponta da língua o que cada um dos tipos de correspondência faz no Google Ads. Isso é importante não só para a nossa avaliação, porque isso é tema da nossa avaliação, como também no dia a dia, vocês como profissionais de marketing, saber os tipos de correspondência de palavra-chave é muito importante para você criar uma campanha. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Coloquei alguns exemplos também para ficar mais fácil a explicação. Então, no tipo de correspondência ampla, esse é o tipo padrão do Google Ads. Então, qualquer palavra que você colocar sem nenhum símbolo, ela é uma correspondência ampla. Então, por exemplo, se eu cadastrar no meu Google Ads uma palavra-chave chamada chapéus femininos, o que o Google aceita como pesquisa para exibir meu anúncio? Qualquer palavra relevante a chapéus femininos, com erro de ortografia, sinônimos, pesquisas relacionadas e qualquer outra variação. Então aqui, pessoal, é muito importante vocês saberem que as palavras-chave amplas, elas podem acionar o seu anúncio independente se você delimita muito o seu tema. Então tem que tomar um cuidado, porque pode ser que você coloque uma palavra-chave ampla e aí pessoas que não têm relação com o seu negócio podem acionar seu anúncio. Aqui então exemplos de pesquisa. Se eu digitar comprar chapéus femininos, ele vai acionar, mesmo que eu não tenha a palavra comprar, né? Como ele é ampla, ele aceita qualquer variação. Roupas femininas, perceba que, apesar de minha palavra-chave ser chapéu, o Google, até por uma questão de semântica, ele entende que roupas, chapéus, é um tema ligado um com o outro, então ele aceita por ser uma palavra-chave ampla. Né? E loja de chapéus femininos também seria um termo que acionaria nosso anúncio. Então, a palavra-chave ampla, ela tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo o que você colocar, o Google vai entender qualquer tipo de variação. Então, esse é o conceito da palavra-chave ampla. Ainda similar à palavra-chave ampla, vocês viram também que o Google tem um modificador de correspondência ampla, né? O Google criou esse tipo de correspondência, para delimitar um pouquinho a correspondência ampla. Lembrando que, para utilizar esse modificador, você tem que colocar o símbolo de mais na palavra-chave que você quer que seja o modificador de correspondência. Muita gente nos portfólios do ciclo 2, ao utilizar correspondência ampla de frase e exata, que nós vamos ver daqui a pouco, não colocou o símbolo necessário. Quando você não coloca símbolo, eu estou entendendo que o tipo de correspondência é ampla. Então tomem cuidado quando vocês forem falar de correspondências, de modificador de correspondência, frase e exata, é importante se atentar ao símbolo necessário. Então vamos lá. Aqui no meu exemplo, se eu criar uma palavra-chave cursos em inglês e eu colocar o modificador na palavra cursos, quais são as pesquisas que serão aceitas? Qualquer termo designado com o sinal de mais, no meu caso curso, ou qualquer variação aproximada desse termo, em qualquer ordem. Então ela pode aparecer antes, depois ou entre os termos. Então vamos lá. Perceba que, como eu tenho cursos, a palavra curso ou suas variações, ela é aceita. Então, curso de inglês online é aceito, curso de língua inglesa é aceito, curso English Live, por exemplo, é aceito. Perceba que o Google ele manteve a palavra-chave curso
para acionar o anúncio porque eu coloquei um modificador aqui. Agora o inglês, perceba que ele virou uma palavra ampla, porque English Live não é inglês, não é o termo inglês, mas o Google, através da semântica, ele entende que se eu digitar curso de English Live, eu estou falando de um curso de inglês. Então, utilizem, você não precisa colocar o modificador em todas as palavras-chave, tá, pessoal? Você coloca só naquelas que você aceita uma variação e deve ser utilizada no grupo de anúncio. Seguindo, correspondência de frase. Correspondência de frase, eu até utilizei um exemplo de um colega de vocês que colocou no exercício do portfólio muito bem elaborado. Então, para usar a palavra-chave de correspondência de frase, vocês têm que colocar o termo entre aspas. Então, por exemplo, se eu colocar filme Coringa entre aspas, é uma correspondência de frase. E como que são aceitas as pesquisas de frase? Então, elas são aceitas com palavras que venham antes ou que venham depois do meu termo. Então, por exemplo, como minha palavra é filme Coringa, o que vem depois na pesquisa? Se alguém pesquisar filme Coringa Cinemark, pensando que eu sou um cinema que estou anunciando esse filme para vender ingresso, pesquisa será aceita? Sim. Se eu pesquisar cinema, filme Coringa, veja que o termo veio antes. Será aceito? Sim, porque veio antes. E se eu colocar baixar filme Coringa, lembrando que eu sou um cinema anunciando, meu anúncio será exibido? Sim. Esse que é um perigo de configurar a palavra-chave. Muita gente, quando vê algum filme novo, quer baixar, quer fazer um download, não tem interesse de ir no cinema. Nesse caso, a pessoa que pesquisou baixar filme Coringa, se ela visualizou meu anúncio, ela provavelmente não vai clicar. Então, aqui que mora o perigo. Muita gente configura as palavras-chave que podem acionar mesmo não sendo do negócio. Aqui, baixar filmes não é interessante para mim. Então, o que isso vai gerar no final para mim? Vai gerar um anúncio com muitas impressões, porque o anúncio vai aparecer para as pessoas, mas com poucos cliques, porque quem não tem interesse no cinema não vai clicar nesse anúncio. Então, como que eu corrijo isso? Através das palavras-chave negativas. Então, aqui eu quero deixar uma observação também. Muita gente no portfólio acabou confundindo um pouco o que é palavra-chave negativa. Pessoal, palavra-chave negativa são palavras que podem, como nesse caso, atrapalhar o meu negócio. E não palavras que não tenham a ver com o meu negócio. Então, por exemplo, estou falando de filme Coringa, se eu colocar rádio como palavra-chave negativa, é uma palavra que não tem nada a ver com o meu negócio. Então, e ela não vai atrapalhar em nada. Então, a palavra-chave negativa, ela tem que ser algo que possa atrapalhar minha pesquisa. Então, vamos voltar no nosso exemplo aqui. Se eu cadastrar como negativa as palavras baixar, download, torrent, assistir online, se a pessoa pesquisar assistir online filme Coringa, o anúncio não será exibido. E, consequentemente, isso para mim é muito bom, porque eu sou um cinema e eu quero só que meu anúncio seja exibido para pessoas que estão pesquisando termos relacionados a cinema, ao filme especificamente. Então, essa é a forma correta de utilizar palavras-chave negativas, quando você tem alguns termos que possam atrapalhar o seu negócio. Um exemplo muito bacana também que foi colocado pelos colegas foi a questão de cursos. Muita gente utiliza o Google Ads para vender curso. E na internet nós temos muitos cursos gratuitos. Então, a palavra gratuito, grátis, nesse caso, ela deve ser colocada como negativa para quem vende anúncio não ser impactado por quem pesquisa cursos grátis, cursos gratuitos. Seguindo no nosso último tipo de correspondência, é a correspondência exata. Essa correspondência deve ser colocada entre colchetes. Então, por exemplo, se eu pesquisar sapatos para homens entre colchetes, ela é uma correspondência exata.
A correspondência exata não quer, apesar do nome, ela não quer dizer que o anúncio só vai ser exibido para quem colocar exatamente sapatos para homens. Pequenas variações do termo exato também são aceitas desde que tenham o mesmo significado. Então aqui como por exemplo, sapatos homens, eu não tenho para aqui, mas ele está muito aproximado, então ele é aceito como correspondência exata. Homens, sapato, também. E sapato para homem não está no mesmo tempo verbal, mas também é aceito. Então tomem cuidado que palavra-chave exata também aceita pequenas variações do termo para acionar o anúncio. Depois a gente viu na sequência da rede de pesquisa a rede de display. Qual que é a principal vantagem de utilizar a rede de display? Na rede de display você vai trabalhar algo mais visual, Aqui eu coloquei até uma imagenzinha dos formatos, alguns dos formatos que o Google aceita. Você vai exibir o seu anúncio de maneira visual em sites da internet. Então, onde que ele vai ser exibido? A rede de display do Google ela cobre 90% da internet. Então, você vai exibir em websites, no Gmail e também no YouTube no formato de banner, tá? Não no formato de vídeo, porque daí é trabalhado na campanha de vídeo. Então, quais são as principais vantagens? Aumentar a exposição da marca, conquistar novos clientes, trabalhar uma promoção, um público específico. Agora, chegando Black Friday, o pessoal utiliza muito para expor promoções. Então, é um formato bacana, porque ele tem diversos tipos de tamanhos, de formatos que pode ser explorado. E qual que é a principal diferença da rede de display para a rede de pesquisa? A pesquisa ela está muito mais próxima da conversão, porque a pessoa ela já pesquisa de fato o que ela quer. Então a chance dela ir para o site converter é muito maior. Na rede display não, por isso que a gente fala que ela é muito utilizada para aumentar a exposição da marca. Então você vai colocar um produto novo no mercado, se a pessoa não conhece, ela não vai pesquisar no Google, mas ela pode estar navegando em algum site e ver o seu anúncio. Então, e por isso que ela é muito utilizada. Como que ela é segmentada? Como você cria segmentações para a rede de display? Você pode colocar segmentações com base no conteúdo do site que você quer exibir o anúncio. Então, você tem aqui a intenção personalizada, você cadastra palavras-chave que tem relação com o site que você quer anunciar. Os canais são os sites em específico. Se você conhece algum site, a gente tem no vídeo, nós tínhamos o exemplo de um anúncio automotivo. Então, os canais, se eu souber, eu sei que o site Quatro Rodas é um site bacana para exibir anúncio. Então, eu posso colocar ele como um canal específico lá na minha campanha. E os tópicos aqui, entenda-se como categorias que você tem lá no Google Ads, uma sequência de categorias pré-definidas que você pode selecionar para exibir seu anúncio. Essas segmentações foram tema do nosso ciclo 3 do nosso portfólio. E também você pode basear nas pessoas que estão navegando. Você pode basear conforme as afinidades dela, afinidades com determinados temas, aficionados por carros. Então o Google ele tem essa segmentação com base nas pessoas, no público-alvo. E a gente viu lá que a gente pode trabalhar também remarketing e público semelhante. Lembrando que remarketing a gente impacta alguma pessoa que já visitou o nosso site. Então a pessoa visitou, não fez uma compra, através do remarketing a gente mostra o anúncio para ela. E os públicos semelhantes também com base na navegação do nosso site. Nós temos um público que visualizou o nosso site, a gente pode montar um público semelhante através do Google Ads. E por fim, pessoal, eu deixo aqui novamente, essa tabela vai estar no nosso material didático, que são os tipos de anúncio de campanha de vídeo. A campanha de vídeo ela serve exclusivamente para exibir anúncios no YouTube e alguns sites parceiros, mas no formato exclusivamente de vídeo. Então é importante que vocês lembrem quais são os formatos de anúncio que
que a gente pode trabalhar no Google Ads com vídeo. São eles: o WinStream pulável. Esse é o formato padrão que a gente costuma visualizar quando a gente acessa vídeo no YouTube. É aquele formato que quando você abre o vídeo aparece aquele botãozinho pular depois de 5 segundos. Então, o vídeo que vai lá pode ser de qualquer duração, né? Depois dos 5 segundos você pode pulá-lo. Os in-stream não puláveis, eles não têm o botãozinho pular, porém eles não podem ultrapassar 15 segundos de duração. Então, mais do que isso, o Google não aceita com formato in-stream. O Video Discovery, ele não aparece no vídeo, mas sim ele aparece na busca no YouTube. Então, você pesquisou algum tema, ele aparece nos resultados de pesquisa do YouTube, ou quando você está assistindo algum vídeo, ele aparece no cantinho também como sugestão para você clicar. Então, aqui também o vídeo, por isso que ele tem esse nome, né? O Video Discovery, porque você está pesquisando e você pode descobrir novos vídeos através dele. Esse formato também não tem uma duração mínima, né? E pode ser utilizado qualquer formato para trabalhar esse tipo de anúncio. O Outstream, ele é o único formato que não é exibido o vídeo no YouTube, e sim em aplicativos e sites parceiros. Então aqui é um exemplo muito bacana que a gente vê quando a gente baixa jogos nos smartphones. Ele tem uma ligação direta com o Outstream em algumas campanhas do tipo: eu perdi uma vida no jogo, né? Um exemplo clássico são os joguinhos tipo Candy Crush, e ele fala para você: se você assistir um vídeo, você ganha uma vida extra. Então, esse vídeo que você assiste, na verdade, ele é um vídeo Outstream que alguém configurou no Google Ads, certo? Ele também pode ser de qualquer duração para a pessoa assistir. O Bumper, ele é um formato também que ele é muito visualizado, ele serve para reconhecimento de marca, porém ele é um vídeo que ele tem que ter exatamente 6 segundos, né? Se o vídeo tiver 5 segundos, se tiver 7 ou qualquer outra duração que não seja 6 segundos, o Google Ads não aceita esse vídeo como bumper. Então esse é um formato que eles criaram para suprir esse vídeo de 6 segundos. E ele também pode ser exibido antes, durante ou depois de um vídeo no YouTube. E ele não pode ser pulado também. Por fim, nós temos um formato que esse aqui, o Masthead, ele é o único formato do Google Ads que você não consegue configurá-lo, porque ele fica na página inicial do YouTube. Ele é um formato de grande destaque, que ele entrega muita impressão, porém, além do seu alto custo, você não consegue configurá-lo. Você tem que solicitar para um gerente de conta no Google mediante disponibilidade. Então é um formato muito concorrido e quem anuncia no Masthead fica o dia inteiro no YouTube. Vocês podem perceber, se vocês entrarem hoje em youtube.com, vocês vão ver o mesmo anunciante por 24 horas. Todos os dias é um anunciante diferente, porém o espaço é exclusivo dele e por isso que faz esse tipo ser configurado somente através do gerente de conta do Google, se você tiver um relacionamento com algum no Google Ads. Pessoal, são estes os principais pontos que eu gostaria de colocar. Façam a leitura do nosso material didático online, leia novamente os vídeos, as referências, e eu desejo a todos uma excelente prova. Fiquem tranquilos e até a próxima.